saudação a todos aqueles que, mais uma vez, concedem a todos nós esta alegria e honra de reunirmos por esta via eletrônica para tratar do tema do registro imobiliário. Quero agradecer muitíssimo ao Dr. Flaviano Galhardo, presidente da ARISP, a ocasião que permite este encontro semanal. Ao mesmo tempo, dar aqui o meu testemunho da diligência com que se tem comportado o Dr. Flaviano Galhardo ao liderar os registros imobiliários num momento difícil da economia nacional. Isso atende não apenas ao interesse direto dos próprios registradores, mas, sobretudo, o interesse dos usuários dos serviços extrajudiciais. Quero também agradecer ao Dr. Renato Nalini, meu estimado amigo, reitor da Uniregistral, pelo patrocínio, impulso que nos dá a estas nossas reuniões. Hoje vamos tratar de um tema em prosseguimento, qual o do arrendamento, na nossa série de atividades acadêmicas, Registro sobre Registro, que atinge a 184ª exposição. Isso aqui já vai quase ao largo de 4 anos de exposições semanais. O tema de hoje é, sobretudo, voltado a algo interessante, segundo a minha óptica, que é a tentativa de nos aproximarmos um tanto de um conceito muito estendido no uso loquendi, ou seja, no uso comum da palavra no Brasil, e como isso se distingue da mesma palavra, até mesmo no idioma português, por exemplo, tal como ela é falada nos meios portugueses, ou seja, em Portugal. Eu me recordo que, ali pelo ano de 2003, quero crer, estava conversando com o professor Paulo Ferreira da Cunha, professor titular de uma cadeira de Direito na Universidade do Porto, e falávamos também sobre arrendamento, quando nós dois nos demos conta de que estávamos falando de coisas, usando o mesmo nome arrendamento, de coisas distintas entre si, porque o conceito de arrendamento, àquela altura pelo menos, entre os portugueses, era muito mais estreito, muito mais estrito do que o utilizado no Brasil. Então, vale a pena, nesse momento, verificarmos o que significa entre nós a palavra arrendamento, até porque isso tem, como logo vou anunciar, uma projeção para nós discutirmos o âmbito, o espectro do registro do arrendamento no ofício imobiliário do Brasil. Bom, vamos então ao que viemos. Nós cuidamos do arrendamento e esse vocábulo no direito, na linguagem brasileira, no direito, na terminologia do direito também, possui variadas acepções. Não é só aqui. A partida menciono a circunstância de que um civilista espanhol importante, contemporâneo, Frederico Puig Peña, em um seu livro interessante, uma coleção de livros a respeito, de tomos a respeito do direito civil, fala no vocábulo de significação amplíssima, ou seja, que arrendamento, ou que é o nosso arrendamento, é um vocábulo de significação muito ampla, amplíssima. E um dos sentidos, um dos significados, uma das acepções de arrendamento equivale de modo simples, equivale diretamente ao conceito de locação. Ou seja, podemos falar tanto de locação quanto de arrendamento. Noutros conceitos, noutras significações, nós temos de verificar mais de perto
o que isso se sugere para o tema da registrabilidade do arrendamento. Bom, de onde vem o vocábulo arrendamento? Vem do latim, parece que vem do latim, réditus, ou seja, nominativo singular réditus, genitivo singular réditus, ou seja, uma palavra de quarta declinação. E tem ali, no latim, o sentido de renda, rendimento, lucro. Nesse sentido, o grande dicionarista brasileiro, Antônio Geraldo da Cunha, que tem um dicionário de etimologia precioso, menciona o verbo arrendar, com a acepção de guardar com rendas. Guardar com rendas é arrendar. E daí vem o paralelo com o substantivo arrendamento. Há no direito romano já uma equivalência inicial entre arrendamento e todo o gênero da locatio conductio, ou seja, da locação envolvendo os seus três tipos: locação de obra, locação de serviço, locação de coisas. E esse tema foi avistado, por exemplo, no famoso Dicionário de Direito Romano de Gutierrez Alvis, que menciona a sinonímia entre arrendamento e alocação em todo o seu gênero, portanto, locatio conductio, no direito romano. Álvaro Dors, que provavelmente está entre os maiores romanistas de todos os tempos e seguramente pontifica no direito romano em nossos tempos, morreu há poucos anos esse grande autor, indicou igualmente essa equivalência, em princípio, mas fez alguns recortes muito interessantes a que eu me vou referir. De início, ele efetivamente propõe uma disjuntiva, de maneira que dá a impressão de que equipara o termo arrendamento com o termo genérico de locação, ou seja, locatio conductio em todos os seus três tipos que eu mencionei, de obras, de serviço e de coisas. Mas, em seguida, ele faz a restrição muito interessante e diz o seguinte, eu vou traduzir aqui livremente. Diz ele, em seu esquema mais geral, o arrendamento é um contrato por meio do qual uma pessoa, que é chamada em latim locator, que é o arrendador, coloca, ele acusa particularmente, sublinha particularmente essa palavra, coloca temporalmente algo em mãos de outra pessoa, que é o conductor, o arrendatário, que, outra vez ele sublinha essa palavra, leva aquela coisa. Então, nós temos aqui o arrendamento como um contrato pelo qual o locator, o arrendador, coloca transitoriamente, temporalmente, algo há de ser uma coisa, em mãos do conductor, do arrendatário, que leva aquela coisa. Bom, já num primeiro momento verificamos que o arrendamento, pois não incluiria, nesta primeira indicação, as chamadas locationes operaram et operas, ou seja, as locações de serviços e de obras. Então, ela estaria limitada nessa equivalência apenas a locatio rerum, a locação de coisas. Então, essa equivalência seria já inicialmente indicada por Gutierrez Alvis, já seria restrita ao caso da locatio rerum, da locação de coisas. Arrendamento seria locação de coisas. E dessa referência de Dors, ali há uma segunda impressão, mas essa impressão se desanuvia. Porque quando ele diz que a coisa é colocada pelo locator em mãos do conductor, ou seja, o arrendador coloca nas mãos do arrendatário a coisa, objeto do arrendamento, pensar-se-ia que isso só pode ser objeto só pode ter por objeto coisas móveis, que são as que podem transportar-se. Tanto é que depois ele diz, o arrendatário leva aquela coisa. Então, pensar-se-ia, bom, se pode transportar, só pode ser coisa móvel.
Mas Dors acena o fato interessantíssimo de que no direito romano era conhecida a expressão que o colono é o titular do colonato, ou seja, o arrendamento rural. O colono leva a terra que trabalha. Essa expressão é conhecida. Leva no sentido de que administra, gere. Portanto, a expressão não deve levar-nos à conclusão, que seria prematura, de que apenas o arrendamento de coisas móveis equivaleria, perdão, a locação de coisas móveis equivaleria à noção de arrendamento no direito romano. Depois, é preciso acrescentar um fato. Parece que o precedente remoto do arrendamento em Roma estava nas locações censoriae, ou seja, nas locações que tinham por objeto imóveis rurais. Traduziríamos aqui locação de censos, ou locação de censo. Locações censoriae. Essas estariam à origem do arrendamento, e, portanto, já aí mostrando que o arrendamento diz respeito, desde a origem, a imóvel. O fato, como quer que seja, que o conceito de arrendamento vai refletir na sua própria existência aquilo que consta das legislações locais, variando as legislações, integrando-se no conceito de arrendamento segundo a norma isto ou aquilo, o resultado é que a palavra arrendamento passa a ter diferentes sentidos. Nós temos visto isso em outros casos. Não é? O caso famoso é o do nosso Código de Comércio, com aquela célebre expressão, isso era sempre motivo de indicação em sala de aula, pelo peculiar, pelo quase folclórico, pitoresco que é nisso, ao falar-se na sedução de marinheiros. Sedução era o fato de levar um marinheiro de um navio para outro, não tem nada a ver com o conceito que depois vai se adotar no Código Penal de sedução. Então, se a palavra vai se alterando, e até mesmo por força dos condicionamentos externos, das normativas, também os conceitos mais, chamemos assim, os conceitos mais técnicos ou mais apropriados dentro da terminologia jurídica tendem a mudar. É natural que seja assim, e até mesmo por força da consideração do direito imperado nos diversos países. De maneira que vai se distinguindo, ou vai se tornando discriminado. De um lado, o arrendamento ou locação de serviço e de obras, e, de outro lado, o arrendamento de coisas, com suas subdivisões. Dependerá, portanto, de onde nós estamos cuidando do assunto. Por exemplo, em Portugal, não teria sentido essa expressão mais ampla que há no direito brasileiro, como veremos. A alocação de coisas, por outro lado, possui uma série de divisões. Pode dizer respeito a coisas móveis, se nós considerarmos seu objeto material, ou coisas imóveis. Pode falar-se em imóveis urbanos e prédios rurais. E isso, então, vai variar de acordo com cada país. Eu estou indicando aqui situações no direito alemão e no direito suíço, em que dá-se o caso de que, com a expressão, por exemplo, no direito alemão, referente aos imóveis urbanos, ela também inclui as coisas móveis. A mesma expressão abrange as duas, por força, pois, da tradição local ou das leis em vigor em determinado tempo, no caso aqui na Alemanha, e em outras situações, as leis da Suíça, da França, da Espanha, de Portugal, do Brasil, poderiam dar uma direção diversa para o conceito. Basicamente, o conceito envolve o tipo geral da locação, mas, sobretudo, pensando na variação do seu objeto material, ele pode variar correlatamente nos diversos países e pois, levando algumas a cautelas adicionais quando nós temos que manejar a leitura de livros estrangeiros, em termos de direito comparado, ou para emprestar orientações de outras normativas. Também entre nós podemos falar em diversos modos de arrendamento. Eu arrolei aqui, acho que quatro hipóteses. Bom, podemos falar em arrendamentos de imóveis urbanos. É o que se fala normalmente com o uso. Era mais comum falar isso, inquilinato.
É muito interessante isso. Eu, quando era ainda estudante, acompanhei certas vendas de livros da lei, nova lei de inquilinato, naquela altura que surgia, quando eu trabalhava ali aqui no centro de São Paulo, na rua 24 de Maio, e numa galeria, que era entre a 24 de Maio e a Barão do Tapetininga. E tomava o ônibus para voltar para minha casa na Praça do Patriarca. Eu tinha que atravessar o viaduto do Chá. Quem conhece sabe que era muito bonito naquela altura. Ainda é bonito, mas a frequência naquela altura não sofria tanto quanto hoje, não é? E havia, de vez em quando, alguns vendedores ambulantes que estavam ali a vender a lei do inquilinato. E eles tinham até uma frase que se tornou muito conhecida. Dizia assim: olha a nova lei do inquilinato. Quem não tem casa vai morar no mato. Então, a palavra inquilinato era muito comum. Ela diminuiu um pouquinho. Ainda se fala em inquilino, mas a expressão inquilinato já não é do uso corrente, rotineiro. Pelo menos aqui na região de São Paulo. Não sei se em outros estados isso se passa do mesmo modo. Bom, arrendamentos de imóveis urbanos, inquilinato, e arrendamentos de imóveis rurais, que é o colonato. Colono, propriamente, é aquele que se tem, nesse sentido, relativo ao arrendamento, que é o locatário do imóvel urbano. É a expressão menos comum, isso no Brasil. Ambos os vocábulos provêm do latim. Inquilinos, do latim, é o arrendatário de prédios urbanos. E o colonos, o de imóveis rurais. Já o nosso Código Civil, no inciso 5º de seu artigo 1747, refere-se ao arrendamento de bens de raiz, sem discriminar se esses bens são urbanos ou rurais. 2. Arrendamento de coisas móveis, porque agora, antes havíamos tratado das imóveis, agora das coisas móveis. Por exemplo, de animais, de plantas de viveiro, de água, de pomares, etc. Arrendamento mercantil. Aí está a figura do leasing. E o leasing tanto pode ter objeto móvel quanto objeto imóvel. E quarta hipótese, embora essa já mais doutrinária e mais histórica do que de vigência, pelo menos, normativa, porque se refere ao já revogado Decreto Brasileiro 24.150, de 1934, de 20 de abril, que era a nossa famosa Lei de Luvas, que deu ensejo a obras magníficas. Eu, nesse sentido, ainda me recordo de como foi importante na minha formação a leitura e a admiração que tive pela obra sobre a ação renovatória do saudoso professor Alfredo Buzaide, que foi meu professor na pós-graduação, depois, mas na área de processo civil. Esse decreto foi revogado pela Lei Geral das Locações, a vigente Lei Geral das Locações, que é a Lei 8.245, de 12 de dezembro de 1981. Inciso 1º de seu artigo 90, revoga de maneira expressa a antiga Lei de Luvas. Muito bem, esse decreto brasileiro, 24.150, versava a locação de imóveis destinados a fins comerciais ou industriais. Então, agora já, vejam, não era mais o objeto material, digamos, puro, mas por meio de sua teleologia, dependendo de como esse objeto material se dirigia à sua finalidade, qual o escopo da locação. Se a locação se dirigia a fins comerciais ou industriais, isso era chamado de arrendamento pelo antigo decreto 24.150. Eu leio aqui o artigo 1º desse decreto. Não havendo acordo entre os interessados, a renovação dos contratos de arrendamento de prédio urbano ou rústico, portanto não se distinguia, destinado pelo locatário a uso comercial ou industrial, será sempre feita na conformidade do disposto nesta lei. Bom, a Lei Geral da Locação, atualmente vigente, a Lei da Locação Urbana, hoje vigente é a Lei 8.245, de 1991. Acho que está errada a menção lá, 81, é 91. É a normativa referente aos imóveis urbanos, como eu disse, e prevê no parágrafo único de seu artigo 1º que continuam regulados pelo Código Civil e pelas leis especiais
Primeiro, as locações de prédios de propriedade da União, dos estados e dos municípios. Então, é lei especial para cuidar da locação dos imóveis públicos. As locações de vagas autônomas de garagem ou de espaços para estacionamento de veículos. As locações de espaços destinados à publicidade. As locações em aparte hotéis, hotéis de residência ou equiparados, assim considerados aqueles que prestam serviços regulares a seus usuários e, como tais, sejam autorizados a funcionar. E quinto, que é o que mais nos importa, o arrendamento mercantil em qualquer de suas modalidades. A matéria da lei especial não se aplica à Lei Geral das Locações. De par com essa legislação, vem a Lei Nacional 4.504, de 1964, que vai tratar do arrendamento rural. E ali se indica, em seu artigo 92, que a posse ou uso temporário da terra serão exercidos em virtude de contrato, que pode ser expresso ou tácito, estabelecido entre o proprietário e os que nela exercem atividade agrícola ou pecuária, sob forma de, aí vem as formas com que esse contrato pode se particularizar: arrendamento rural, parceria agrícola, pecuária, agroindustrial e extrativa, nos termos desta lei. Basicamente, portanto, arrendamento e parceria com as suas especificações. É um contrato sempre temporário, que não exige forma especial. Nesse sentido, a primeira parte do artigo 11 de um regulamento dessa lei reforça o que já ali havíamos visto, contrato expresso ou tácito, no artigo 92. O decreto regulamentador 59.566, de 14 de novembro de 1966, diz isto: os contratos de arrendamento e de parceria poderão ser escritos ou verbais. Está na primeira parte do artigo 11 desse decreto. E o preço desse ajustado, neste pacto, deve ser estabelecido segundo, diz o inciso 8º do artigo 12 desse mesmo decreto, partilha dos frutos, produtos ou lucros havidos, com expressa menção dos modos, formas e épocas. Bom, a normativa brasileira referente ao arrendamento rural prevê que, havendo alienação do imóvel arrendado, o arrendatário, essa primeira hipótese de preferência prevista nessa lei, terá preferência para adquiri-lo em igualdade de condições, devendo o proprietário dar-lhe conhecimento da venda, a fim de que possa exercitar o direito de preempção dentro de 30 dias, a contar da notificação judicial ou comprovadamente efetuada mediante recíproco. Tal que a míngua dessa notificação oportuna, possa o arrendatário, venha essa importante referência, depositando o preço, haver para si o imóvel arrendado, desde que o requeira dentro no prazo de 6 meses, a contar da transcrição do ato de alienação no registro de imóvel. Parágrafo 4º do artigo 92. Há um outro direito de preferência, previsto na legislação que trata do arrendamento rural, e do artigo 22 do decreto 59.566, e que diz o seguinte, ainda benefício em favor do arrendatário, que tem o direito de renovação do arrendamento rural, desde que em igualdade de condições com terceiros, o proprietário o tenha notificado até 6 meses antes do vencimento do contrato, acerca de propostas existentes. Se você tiver propostas existentes para o exercício do seu direito de arrendar o imóvel, de aliená-lo, ele fará, no primeiro caso, pode ser aquisição, no segundo caso, benefício de renovação do arrendamento rural com a devida notificação. Bom, ambos esses direitos de preferência, que são benéficos ao arrendatário de imóvel rural, não demandam expressamente, atenção isso, não demandam ao menos expressamente, quer dizer, de lege lata, do que está escrito na lei hoje, o registro do título de locação. Mas isso não significa, de saída, que não pareça já convir, a bem da publicidade ampla da existência do ajuste de arrendamento. Examinemos um pouquinho essa questão. Diversamente, o decreto 24.150, aquela lei de luvas antiga,
que tratava da locação de imóveis, agora para fins comerciais e industriais, previa, quanto ao contrato prorrogado, que nele havendo a cláusula de sua vigência, em hipótese de alienação do prédio, alienação aqui, fosse o arrendamento registrado no ofício de imóveis, estava previsto expressamente no parágrafo 2º do artigo 19 desse decreto 24.150. Sem prejuízo, atenção, porque estava no caput do artigo 19, de que ele se inscrevesse em títulos e documentos. O que hoje teria, vigorasse ainda o decreto 24.150, ou enquanto ele vigorou, até que tenha sido revogado pela Lei Geral das Locações, poderia compatibilizar-se com o disposto no inciso 6º do artigo 127 da nossa Lei de Registros Públicos, a Lei 6.015, isso quer dizer, naquilo que é referível, reportável às inscrições no ofício de títulos e documentos. Bom, nós temos ainda que assinalar a propósito que a previsão do registro do arrendamento do decreto 24.150 veio aguardar depois, durante esse interregno em que vigorou, em conjunto com a Lei 6.015, até, portanto, o advento da Lei Geral das Locações, a Lei 8.245, a previsão de registro do arrendamento da Lei de Luvas guardou correspondência com o que veio a prever-se na Lei de 6.015. Vamos lá, por exemplo, ver o item 3º do inciso 1º do artigo 167, que é aquele inciso que trata das hipóteses do registro stricto sensu, no ofício imobiliário, que ali se fala, nesse registro, aspas, dos contratos de locação de prédios nos quais tenha sido consignada a cláusula de vigência no caso de alienação da coisa locada. Ou seja, não há a mínima distinção entre imóvel rural, imóvel urbano, imóvel destinado a fins industriais, ou comerciais, ou residencial, não, simplesmente fala em locação de prédios, desde que consignada a cláusula de vigência. E o que deve realçar-se aqui é que essa previsão da antiga Lei de Luvas abrangia todo tipo de imóvel, lembremos disso, imóveis urbanos ou rurais, de conformidade com o que já mencionamos, se anunciava em seu artigo 1º, que aludia de maneira explícita, de maneira expressa, a contratos de arrendamento de prédio urbano ou rústico. Portanto, tem-se a impressão que, sobretudo reforçada com o advento da Lei 6.015, que esses contratos, qualquer que fosse a natureza rural ou urbana do imóvel objeto do arrendamento, desde que houvesse neles cláusula de vigência, haveriam de acorrer ao registro de imóveis para registrar-se de maneira estrita. Assim, aparenta que mais amplamente, ou seja, não só como poderia aparecer de modo muito estreito, de modo muito restrito, ao quadro de locações para uso de prédios para uso comercial ou industrial, objeto revogado decreto da 24.150, ou seja, a nossa Lei de Luvas, deveria também, antes entender-se incluídas no âmbito da previsão do item 3º do inciso 1º do artigo 167 da Lei 6.015, ou seja, aquele inciso que diz respeito aos registros, a lei fala, contratos de locação, melhor seria dizer registros de locação, todas as locações de imóveis, todas elas, sem maior distinção quanto ao seu objeto. Fossem urbanos, fossem rurais, fossem destinados a atividade industrial, comercial, ou atividade agrícola, pecuária, não importa. E assim, nós daríamos razão à doutrina de Wilson Campos Batalha. Interessante, esse autor, a seu tempo, ainda durante a vigência do decreto 24.150, se referia a esse fato, dizendo que para serem oponíveis a terceiros, deveriam sempre registrar-se, ainda que seus contratos não se encontrassem abrigados, albergados pela lei de Luvas. E nessa mesma trilha parece de todo razoável, pois, que todas as locações imobiliárias sejam ainda agora suscetíveis de inscrição no ofício predial. São vários motivos que nós poderíamos agregar a esta conclusão. Um deles é de uma singeleza evidente. Se eu quero saber qual é a situação de um imóvel, situação jurídica de um imóvel, o que eu tenho de fazer é dirigir-me
ao lugar específico onde há a publicidade correspondente. Senão, não tem sentido dispersar ou evitar esse registro se essa publicidade se representa de maneira tão manifestamente útil para os negócios jurídicos. Pois bem, e com isso nós terminamos aqui a leitura da exposição do número 184 da nossa série Registro sobre Registros. Prosseguindo, portanto, no tema relativo à locação. Haverá ainda umas aulas a mais sobre o tema da locação. E entre os temas que ali vão ser tratados, alguns de peculiar interesse. Quero, mais uma vez, agradecer aos que nos assistem por esta via eletrônica. Novamente, cumprimentar e agradecer o Dr. Flaviano Galhardo, que, repito, vem exercendo, nesses momentos difíceis da economia nacional, um papel de grande liderança, diligente liderança na condução da política, enfim, dos trabalhos dos registros de imóveis. E agradecer também o meu querido amigo, desembargador Zé Renato Nalini, reitor da Uniregistral, por essa oportunidade com que muito me honra e me alegra de poder manter contato, ao menos virtual, com os estudiosos e estudantes do registro imobiliário brasileiro. Hoje é dia 9 de abril de 2020. Estamos na quinta-feira das Endoenças, véspera, portanto, da Sexta-feira Santa. Esta aula será transmitida lá à frente, talvez daqui a 2 ou 3 semanas, mas eu não posso deixar de consignar os meus votos de uma Santa Páscoa para todos aqueles que se congregam nessas nossas reuniões, desejando também que superemos não só essa fase de infecção, de contaminação pelo coronavírus, mas, sobretudo, esse é o ponto importante, que logo consigamos retomar as atividades econômicas, porque não parece bem que, para salvaguardar a vida hoje, nós a coloquemos em forte risco dentro de semanas, pela paralisação das atividades econômicas. Então, esperemos que isto, quando esta aula for transmitida, já se tenha recuperado sensatamente no país. Agradeço a todos mais uma vez e espero que nos vejamos na próxima semana. Eu queria também, eu não posso deixar de agradecer muitíssimo, afinal, a diligência tanto do setor administrativo da Uniregistral, particularmente na pessoa da Raquel, que chefia lá um grupo muito importante, quanto da parte técnica. O Felipe, o Nelson, o Emerson, a Ana Carolina. E tudo isso também faz me lembrar aqui a saudação que devo enviar a uma diligentíssima Bianca, que atua com muito espírito de colaboração na organização de todos os serviços que nos permitem, mesmo nesse momento à distância, levar esta aula ao nosso público habitual. Muito obrigado a todos e até a semana que vem.